E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, para quem ainda não me conhece, meu nome é Mariane e hoje a gente vai falar sobre inferioridade. Talvez uma das pessoas mais importantes, se não a segunda mais importante depois de Jesus para a história do povo de Israel, é o rei Davi. E um homem que foi tão grande, que fez tantas coisas, enfrentou isso. E eu queria deixar claro, eu queria falar sobre 2 pontos da inferioridade. Uma é quando as pessoas te menosprezam, as pessoas não depositam confiança, acham que você é pequeno, acham que você não tem capacidade. E quando você mesmo se menospreza, você mesmo se coloca para baixo. E eu queria trazer para vocês, de início, um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 16, que é Deus falando para o profeta Samuel o que ele vê nas pessoas que ele escolhe. E está no versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Isso é Deus falando com Samuel sobre um irmão de Davi, um dos irmãos. E aí ele diz assim: Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O contexto desse versículo é o seguinte: Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, que era o pai de Davi, para que ele ungisse o futuro rei de Israel, o próximo rei de Israel. E aí o profeta Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé tinha muitos filhos. E aí ele reúne todos os filhos e vai apresentando ao profeta, um a um, para que o profeta ungisse qual seria o rei. E quem foi esquecido, quem foi deixado de lado, num momento que era tão importante, que ia mudar a história do povo de Israel, o menino Davi, que tinha por volta de 17 anos, ele estava junto com as ovelhas, pastoreando as ovelhas e ovelhas malhadas, que era, na época, um serviço, um trabalho que não era digno, que não era visto com bons olhos. Era um serviço que as pessoas ignoravam, ninguém queria fazer. Mas Davi, ele estava no pasto, pastoreando as ovelhas malhadas, enquanto toda a sua família estava reunida para mudar o curso da história de Israel. E ele esquecido. Sabe, isso nos mostra que o próprio pai, a própria família, não davam um devido valor a quem Davi era e quem ele poderia ser. Eles não botavam expectativa em Davi. E depois do profeta Samuel ter tentado ungir os 7 filhos de Jessé, porque ele ia ungir e o Senhor falava para ele: não é esse, não foi esse que eu escolhi. E aí o profeta chega pro pai deles e fala assim: acabaram os jovens, acabaram os filhos. E aí Jessé lembra de Davi no pasto onde ele estava trabalhando. Então, muitas vezes, aplicando para a nossa vida, muitas vezes nem a nossa própria família acredita na gente. Muitas vezes a nossa família nos coloca para baixo, não acredita na nossa capacidade, porque nem os nossos pais são capazes de enxergar o nosso coração. Nem os nossos pais são capazes de nos enxergar como Deus nos enxerga. Então, como o Senhor disse para o profeta Samuel: não olhe para a estrutura, não olhe para a altura, não olhe para a beleza, não olhe para a aparência, porque eu olho para o coração. E é isso que eu procuro, corações sinceros. Davi já era considerado segundo o coração de Deus antes dele ser rei. E olha só que coisa preciosa, porque Davi sabia quem ele era e sabia o Deus que ele servia. E Deus, conhecendo o coração de Davi, ungiu ele rei e ele mudou a história de Israel. E até hoje ele é lembrado. Sabe? E às vezes, muitas vezes, não só os nossos pais não acreditam na gente, mas nós mesmos não acreditamos no nosso potencial. Porque Deus, ele conhece o nosso coração muito mais profundamente do que nós mesmos conhecemos.
sabe? A gente não tem que se apoiar nem mesmo naquilo que a gente acredita sobre a gente. Porque Deus, Ele olha a nossa capacidade, Deus, Ele já escreveu o nosso futuro, Ele já escreveu a nossa história, antes mesmo que a gente nascesse. Então, Ele sabe até onde a gente pode chegar. A gente tem que se apoiar naquilo que Deus revela sobre a gente, naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se Ele colocou determinada função, se Ele acredita que a gente pode chegar num lugar, a gente tem que andar com fé e confiar naquilo que Deus diz, sabe? Que todos os dias, esse é o desejo do meu coração. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer, talvez isso seja assunto para um outro vídeo, mas eu sou uma pessoa que durante um longo tempo da minha vida, eu acreditei nas mentiras de Satanás sobre mim. Eu acreditei que eu não era capaz, eu acreditei que eu era inferior às outras pessoas. Principalmente depois que eu saí da faculdade, eu assumi pra mim que eu não era boa o suficiente. Mas quem diz isso pra mim? Quem diz isso pra mim? Quem diz isso pra mim era Satanás, querendo colocar as mentiras dele como se fosse verdade na minha vida. Mas a partir do momento que eu decidi e falei, não, eu vou viver sobre aquilo que Deus fala a meu respeito, a minha vida foi transformada. Sabe, que a gente todos os dias acorde e aceite aquilo que Deus fala sobre nós. Por que é mais fácil a gente acreditar numa mentira de Satanás, que é o pai da mentira, do que a gente acreditar naquilo que o próprio Deus, o Criador de todo o universo e aquele que nos formou, diz sobre a gente? Aline, como é que você se vê? Hoje eu aprendi a me ver aos olhos do Pai. Antes eu tinha essa visão de que eu precisava da aprovação das pessoas, e as redes sociais, elas mexem muito com isso, né? De você precisar de um like, de um curtir, de um amei das pessoas. Mas quando você é amado pelo Pai, isso te transforma. Você não precisa do amor das outras pessoas. Você ensina as pessoas a amar. E eu acho que isso é o propósito de ser cristão. Esse é o meu propósito. É difícil a gente tentar imaginar isso, mas é o que acontece. A gente prefere acreditar numa palavra negativa, uma palavra que talvez uma pessoa, às vezes é a pessoa mais chegada a você. Às vezes é uma pessoa que é muito próxima a você, chega e fala uma coisa que para te colocar para baixo. A gente prefere acreditar nisso do que nas coisas boas que Deus tem a dizer ao nosso respeito. A questão da inferioridade, a questão de colocar a outra pessoa para baixo é algo que a gente vê na nossa vida, no nosso cotidiano. Muitas pessoas têm a tendência, têm maior facilidade de chegar e falar, dar uma crítica que não é construtiva ou falar alguma coisa que vai te colocar para baixo. Muitas pessoas têm essa facilidade do que chegar e te elogiar. Se a gente se apegar a essas mentiras, se a gente se apegar a essas coisas, a gente não alcança o potencial e a gente não alcança aquilo que Deus instituiu, sabe, no livro dele para que a gente alcançasse. A gente não consegue alcançar, porque isso acaba se tornando barreira. A gente tem que acreditar, a gente tem que mergulhar nas verdades de Deus sobre as nossas vidas. E como é que a gente vai ter acesso a essas verdades? Olha aqui, ó. Deus, Ele deixou a palavra dele para que a gente pudesse nos conhecer. A gente, lendo a palavra, a gente vai se conhecer melhor. A gente vai conhecer a nossa capacidade, até onde a gente pode chegar, sabe? Um exemplo disso é que quando me falaram para eu gravar um vídeo para o Bisalt, uma das coisas, entre diversas coisas que passaram pela minha cabeça, é que eu não era boa o suficiente. Eu fiquei pensando, Deus, o que eu posso oferecer para essas pessoas que vão me assistir? O que eu posso oferecer? Eu não sou boa. Tem tantas pessoas que falam melhor do que eu. Tem tantas pessoas que têm um relacionamento mais profundo com você do que eu. O que eu posso oferecer? Só que Jesus falou ao meu coração, não é você que vai oferecer, sou eu que vou oferecer através da sua vida. Então a gente tem que se apegar a essas coisas, a gente tem que se apegar que o Espírito Santo de Deus habita em nós. É através desse poder que Ele derramou sobre a gente vai empoderar outras pessoas, que a gente vai construir, que a gente vai transformar vidas, sabe? É através do Espírito Santo que Ele colocou em nós. Ele disponibilizou. E Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu. Jesus, Ele disse. E para terminar, eu queria deixar um outro exemplo de uma pessoa que também foi inferiorizada, mas que mudou o curso da história para todo o sempre.
está em Isaías 53. Isaías 53 é um texto também muito conhecido que fala sobre Jesus. E no versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Os homens não queriam olhar para ele, os homens não queriam se aproximar dele. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sabe, as pessoas, os fariseus, os religiosos talvez, as pessoas que deveriam depositar algo em Jesus, uma expectativa em Jesus, foram as pessoas que menosprezaram. Foram as pessoas que deixaram ele de lado, não deram crédito ao que ele estava falando, não deram crédito à mensagem dele. Mas ele foi até o fim, porque ele acreditava no propósito que Deus havia escolhido para a vida dele. Sabe? Mesmo que as pessoas estavam dizendo, teve um momento na vida dele que a própria família dele dizia que ele era louco, mas mesmo assim, mesmo com tudo ao redor dele, querendo colocar ele para baixo, querendo parar a pregação dele, querendo parar o propósito dele, ele foi até o fim. E ele mudou a nossa vida para sempre. Então acredita naquilo que Deus, sabe, disse a seu coração, acredita no seu potencial, acredita porque existe um Deus que é superior a todas essas coisas e que Ele entregou o seu Filho para que você vivesse na plenitude das coisas, para que você alcançasse o seu potencial máximo. Ele entregou o próprio Filho para que a gente fosse reconciliado a Ele e vivesse uma vida abundante. Independente do que as pessoas dizem a seu respeito, independente do que você mesmo diz a seu respeito, há um Deus que acredita em você. E Ele acredita tanto que Ele entregou o próprio Filho por sua causa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar, sabe? Conversa com a gente. Comenta se você já enfrentou esse tipo de dificuldade ou temas de outros vídeos que vocês queiram que a gente aborde. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, tá bom? E é isso, seja sal!